A vida de Renata parecia perfeita, até que um divórcio brutal virou seu mundo de cabeça para baixo. A enfermeira dedicada passou de esposa amada a uma mulher em guerra, lutando pela guarda de seu filho, enquanto seu ex-marido e sua amante riam dela. Mas o que eles não sabiam era que o destino tinha reservado uma reviravolta surpreendente. Como uma simples ação de empatia mudaria tudo. Prepare-se para uma história de dor, luta e um amor inesperado que poderia salvar não apenas uma vida, mas também recuperar o que realmente importa. Você está pronto para descobrir como uma série de eventos extraordinários pode transformar a vida de uma mulher? Fique conosco e descubra. Olá, sou o Cristiano e você está em Um Conto em Cada Passo. Fique à vontade, divirta-se, se emocione e nos vemos em outros passos. Atrasada para a audiência de divórcio, a enfermeira perdeu tudo. Seu marido e a amante riam, sem saber a surpresa que os aguardava no gabinete do diretor. Uma suave penumbra dominava com apenas um raio de luz atravessando as persianas, projetando linhas peculiares nas paredes. Renata, a enfermeira da escola, estava parada em frente à mesa, sentindo uma onda de ansiedade. Ela ainda não acreditava que estava prestes a estar no tribunal, pronta para desmantelar 8 anos de sua vida. Então, você quer tirar uma folguinha, Renata? Perguntou a diretora Beatriz, de maneira direta. A mulher mais velha, com os cabelos tingidos de roxo e um sorriso levemente triste, olhava para Renata. Ela acenou com a cabeça, sentindo a garganta apertar em um espasmo doloroso e os olhos se encherem de lágrimas. Claro, claro, respondeu Beatriz com um sorriso exagerado, acariciando um enorme anel em sua mão. A vida pessoal vem em primeiro lugar. No fundo, Renata desejava que isso fosse verdade, mas sua vida pessoal, como se revelou, não era nada fácil ou agradável. Ao contrário, agora envolvia muitos sentimentos de amargura e dor. Preciso estar no tribunal até às 11, sussurrou Renata. É um caso de divórcio, você entende? Beatriz franziu ligeiramente a testa, mas logo sorriu novamente. Ah, Renata suspirou. Sempre disse que você é uma mulher forte. Seu filhinho é tão bom, o Pedro. Ele está na escola há 2 anos, não é? Eu já fui casada 3 vezes e ainda não encontrei a felicidade. Renata sorriu amargamente. Forte, ela só esperava não desabar em lágrimas diante de todo aquele ressentimento e dor. Então, posso contar com a folga? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Claro, sobre o que estamos falando? Respondeu Beatriz, acariciando seu anel novamente. Mas você entende que temos muito trabalho no momento. A propósito, eu gostaria de te avisar que... A diretora começou a falar sobre outra inspeção, a necessidade de preparar relatórios para o comitê médico, mas Renata já não estava ouvindo. Seus pensamentos estavam longe no tribunal, onde todas essas formalidades estavam prestes a se tornarem a corda final de seu casamento com Carlos. Ela sentiu absente, murmurando sim, sim, lutando para esconder o quão cansada e vazia se sentia. Você entende que temos muito trabalho agora, concluiu Beatriz, olhando reprobatória para Renata. Não aguentando mais, Renata suspirou e finalmente tomou a decisão. Desculpe, Beatriz, mas eu gostaria de ir agora. Posso? Pois bem, resmungou Beatriz, olhando para o relógio novamente. Vá, apenas faça o que eu te pedi, lembre-se do relatório. Renata queria responder, mas a diretora já havia abaixado a cabeça, enterrando-se em papéis. A enfermeira saiu do escritório e exalou em alívio, finalmente poderia ir ao tribunal, onde estaria oficialmente livre. Renata saiu do escritório e desceu as escadas, passando pelo pátio da escola e dirigindo-se à parada de ônibus. O tempo estava curto, mas Renata sentia-se confiante de que conseguiria. Ah, se não fosse pela diretora com suas queixas e palestras. O zelador Francisco acenou alegremente, recebendo um gesto em retorno, segurando sua vassoura como um rifle. Estava quente lá fora e o ar estava parado. Ao se aproximar da parada de ônibus, Renata ouviu um tumulto e viu um homem balançar e cair no asfalto. Ela se assustou, sentindo o coração disparar. Olhou rapidamente ao redor. Um grupo de alunos próximos conversava felizmente e tirava selfies, sem prestar atenção ao estranho. Renata se aproximou do homem caído, agachou-se e tentou revivê-lo. Ele estava vestido com roupas sujas e tinha um odor que poderia ser descrito apenas como cheiro de rua. Renata supôs que ele era provavelmente um morador de rua. A enfermeira cuidadosamente colocou a mão em sua testa. Estava quente. Você me ouve? Está se sentindo mal? Diga algo, mas ele não respondeu. Nesse momento, Renata notou que o vagrante estava respirando com dificuldade e precisava de ajuda de emergência. Olhando ao redor, tentou mais uma vez reanimar o homem, mas ele permaneceu inconsciente.
Renata limpou a testa do vagrante com um lenço e, em seguida, pegou seu celular e discou para um número de emergência. Alô, estou na escola primária. Há um homem caído inconsciente aqui, por favor, envie uma equipe de paramédicos. Espere, estaremos lá em 5 a 7 minutos, disse o despachante. Ok, vamos esperar, respondeu Renata, desligando. Ela voltou para o desconhecido e colocou a mão em sua testa novamente. Estava ainda mais quente do que antes. Nesse momento, Renata percebeu que o homem sem teto estava em estado crítico. Então, de repente, ele parou de respirar. Renata congelou, o coração acelerado. Lembrou-se do curso de primeiros socorros que fizera durante sua formação. Compressões torácicas passaram pela sua mente. Percebendo que não havia tempo a perder, ela rapidamente levantou o homem pelos ombros e o deitou de costas. Ok, acalma-te, Renata. Você consegue fazer isso? Sussurrou para si mesma, respirando fundo, encontrando um local para colocar as mãos logo abaixo do externo do homem, e começou a pressionar com força. 1, 2, 3, 4. Contou a cada movimento esperando por um milagre. Nesse momento, um grupo de alunos se aproximou, claramente haviam ouvido o tumulto e percebido o que acontecia. Por favor, afastem-se, gritou Renata, continuando as compressões. Os alunos se afastaram, curiosos e assustados. Um dos adolescentes sacou um smartphone e começou a filmar a cena. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, Renata murmurou como um mantra. Parecia que ela fazia isso há uma eternidade, mas finalmente as pálpebras do vagrante se moveram, e em seguida, ele respirou hesitante. Lágrimas se encheram nos olhos de Renata. Ele está vivo! Oh meu Deus, ele está vivo! Sussurrou a enfermeira, sentindo uma incrível sensação de alívio. Nesse momento, uma ambulância virou a esquina. Ei, aqui! Eu chamei vocês! Renata gritou, acenando com a mão. Os paramédicos rapidamente saíram do veículo, se aproximaram do vagrante e começaram a examiná-lo. Renata se afastou e exalou em alívio. Ela fizera tudo o que podia e até mais, salvar uma vida, mesmo nunca tendo feito algo parecido antes. E eu achava que o divórcio era o acontecimento mais importante da minha vida, pensou Renata, olhando os médicos enquanto colocavam o vagrante numa maca. Seu coração disparava enquanto finalmente chegava ao fórum. Estava muito atrasada, catastroficamente atrasada. Seu relógio marcava 11h17, e a audiência de divórcio com Carlos estava agendada para começar precisamente às 11. Ela olhou ansiosamente para uma mensagem de texto de um advogado que dizia: Renata, não se atrase. Lutando para recuperar o fôlego, Renata subiu para o segundo andar e, ao olhar para a primeira porta, pensou: eu consigo fazer isso. A porta indicava salão de tribunais número 2. Ela respirou fundo e abriu a porta. Assim que entrou na sala espaçosa, viu uma grande mesa no centro com o juiz de toga preta sentado atrás dela, o escrivão à direita e o advogado de Carlos à esquerda. A sala estava incomumente cheia de jornalistas, fotógrafos, advogados e simples curiosos. Era compreensível, não se vê todo dia um divórcio de um empresário rico. Renata olhou para o espaço vazio em frente ao advogado de Carlos. Havia 2 cadeiras, uma das quais claramente era destinada a ela. Virou seu olhar para Carlos. Seu rosto estava pálido e tenso, ele a olhava com desdém e desafio. Ao lado dele estava Simone, vestida com um vestido vermelho brilhante de decote revelador. O rosto dela exibia prazer disfarçado, e ela olhava para Renata com uma alegria não disfarçada. Renata rapidamente se sentou e o advogado Arnold Taylor apressou-se em se levantar e apresentar Renata ao juiz. Sua Excelência, apresento a senhora Renata, a autora deste caso. O juiz franziu a testa e então anunciou que a audiência continuaria. Estávamos apenas discutindo as reivindicações materiais da autora contra o réu, disse o juiz. Renata olhou para o advogado de Carlos, que sorriu de forma sarcástica e perguntou: Senhora Renata, você mudou de ideia? Você ainda quer dissolver seu casamento com Carlos Stanley? Excelência, estou determinada a dissolver o casamento, respondeu Renata. Então, uma vez que você perdeu a parte introdutória, vamos prosseguir com as reivindicações materiais, disse o juiz. Renata e seu advogado discutiram os detalhes da divisão de bens com o advogado de Carlos. Durante a discussão, Renata tentou manter a calma e não revelar a irritação que sentia. Ela sentia o olhar de Carlos sobre ela, sabendo que estava cheio de ódio e satisfação. No entanto, não deixou o traidor roubar sua compostura. Renata fez o seu melhor para manter o autocontrole e mostrar ao juiz que não tinha medo do marido e que não cederia à pressão dele. Exigimos a divisão de todos os bens adquiridos durante o casamento, disse Renata, repetindo a frase preparada pelo seu advogado. Excelência,
Peço que o tribunal rejeite a reivindicação da autora. Renata Stanley não tem direito à divisão dos bens adquiridos pelo meu cliente após ela deixar o lar, disse o advogado de Carlos, sem piscar. As bochechas de Renata arderam de indignação e dor. Excelência, isso é uma mentira flagrante. Eu tive que me mudar há cerca de um mês porque meu marido estava constantemente sendo infiel e então trouxe outra mulher para nossa casa. O juiz olhou para Carlos e perguntou: Carlos Stanley, você concorda com as declarações da autora? Você realmente fez isso? Carlos levantou-se e olhou para a esposa com desdém. Excelência, nunca traí minha esposa. Ela me deixou sozinha, cansada do meu amor e carinho. O que ela está fazendo agora é uma tentativa de se vingar de mim por encontrar a felicidade com uma nova mulher, que é muito mais bonita e bem-sucedida do que ela. Peço que não acreditem nesta mentirosa. Ele está tentando te enganar para me privar de tudo o que adquirimos durante nosso casamento. Afinal, o capital inicial de Carlos veio de meu falecido pai, depois que ele vendeu a fazenda, exclamou Renata, não conseguindo se conter. Renata Stanley, por favor, acalme-se. Além disso, peço que você forneça provas para suas declarações, caso contrário, tudo o que está dizendo aqui é puramente infundado. Além disso, vocês têm uma criança juntos. Onde está Pedro agora? Disse o juiz com um tom gelado. Na escola, murmurou Renata timidamente. Ele deve estar aqui, pois sua opinião será considerada na decisão sobre com qual dos pais ele viverá, notou o juiz desaprovador. O coração de Renata doía, lágrimas embaçavam sua visão, mas ela teimosamente assegurou, tentando manter alguma aparência de calma. O juiz pronunciou com um tom firme: agora vamos prosseguir com a questão da residência da criança menor, da autora e do réu. Renata não conseguia acreditar que seu filho, Pedro, seu anjo de 8 anos, se tornaria uma peça em uma guerra de divórcio com Carlos. Ela sentia que daria qualquer coisa para que ele ficasse com ela, mas o destino parecia zombar dela, torcendo tudo em um nó inimaginável. Um tenso silêncio caiu sobre o tribunal, apenas o som do martelo do juiz quebrando-o novamente. Renata olhou para Carlos, a quem um dia amou com todo o coração. Agora, diante dela, ele era um estranho. Seus olhos queimavam de raiva e seus lábios se esticavam em um sorriso de desprezo. Excelência, começou o advogado de Carlos, saboreando cada palavra. Apresento uma declaração de que meu cliente considera a residência da criança como a casa do pai. Renata se levantou, o coração disparando de terror. Não. Pedro não pode ficar com Carlos. Ele não consegue cuidar dele. O juiz acenou com a cabeça impassivelmente. Renata Stanley, por favor, contenha suas explosões emocionais. Estamos tratando deste caso no tribunal, e não em um mercado. O advogado Arnold olhou para sua cliente com simpatia e em seguida dirigiu-se ao tribunal. Excelência, estou preparado para apresentar provas de que minha cliente, Renata, é uma mãe que merece, que sempre cuidou de seu filho e pode prover uma boa educação para ele. Uma discussão acalorada se seguiu. O advogado de Carlos argumentou que Renata abandonou a família e não provê Pedro, e portanto não era uma mãe apta. Renata, por sua vez, tentou provar que Carlos foi quem abandonou a esposa e o filho e que sua saída foi uma medida necessária. O juiz, como um observador imparcial, estudou atentamente os materiais apresentados, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Renata tentou ressaltar que, embora Carlos tivesse uma fonte de renda estável, ele não dava a atenção necessária ao filho. Carlos, por outro lado, alegou que Renata trabalhava em um emprego de baixa remuneração e não poderia proporcionar uma infância adequada ao filho. O juiz escutou em silêncio, reservando-se o direito de dar a palavra final. Quando finalmente falou, todos os presentes gasparam. Realizamos a audiência e ouvimos todas as partes envolvidas. Com base nos documentos e nas testemunhas apresentadas, chegamos à seguinte decisão: o casamento entre Carlos Stanley e Renata Stanley será dissolvido. A criança, Pedro Stanley, permanecerá vivendo com seu pai, Carlos. Os bens de Carlos não estão sujeitos à divisão devido à falta de provas de que foram adquiridos durante o casamento. Renata ficou parada como uma estátua congelada. As palavras do juiz ainda ecoavam em seus ouvidos como uma gravação em um velho gramofone. Maravilha, disse Carlos, incapaz de conter o sorriso. Simone e eu estamos muito satisfeitos. Ótimo trabalho. Mas para Renata, tudo ao seu redor desbotou em uma nebulosa confusão. Ela lutou para respirar enquanto um nó se formava em sua garganta. Renata olhou para seu ex-marido, que a observava com um sorriso vitorioso. Seus olhos agora brilhavam com malícia e seus lábios se esticavam em um sorriso desdenhoso. Como poderia isso passar pela sua cabeça, sabendo que ele sabia que Pedro precisava de seu amor e cuidado materno?
Renata se levantou e deixou o tribunal, ignorando os olhares solidários de quem estava presente. Ela queria apenas correr para longe, onde não seria incomodada por recordações do dia. Ao sair, o vento escaldante de setembro bateu em seu rosto. Este outono estava incomumente quente e seco, as lágrimas escorriam como um rio, mas Renata caminhou pela rua, alheia aos transeuntes que a olhavam com evidente desaprovação. O único pensamento em sua mente era como viver sem seu filho. O mundo se resumia ao vazio amargo em seu coração, a dor insuportável de perder a coisa mais preciosa que tinha, seu pequeno menino. O filho parecia chorar junto com ela. Renata vagou pelo pátio da escola, onde a vida pulsava. As crianças corriam e riam enquanto se apressavam para suas salas de aula. Os professores estavam fazendo planos para o próximo dia escolar, e apenas Renata se sentia como uma estranha naquele mundo. Seu olhar vagou sobre os rostos das crianças que haviam se tornado familiares para ela. Lembrou-se de como Pedro segurava sua mão no primeiro dia de aula com medo da longa separação. Naquela época, ela não trabalhava na escola e havia se transferido apenas 8 meses atrás para acompanhar o filho. "Mãe, eu vou sentir sua falta", ele sussurrou, olhando em seus olhos. "E eu vou sentir sua falta", Renata respondeu, abraçando seu filho apertado. E agora Pedro viveria com Carlos, em sua casa impecavelmente limpa e fria. Renata não conseguia aceitar isso. Queria gritar de dor, mas apenas continha as lágrimas, evitando revelar sua impotência diante das crianças e professores. "Renata, o que aconteceu?", perguntou Francisco, que sempre foi uma pessoa atenciosa e bondosa. O zelador notou Renata parada a alguns metros da escola, com a cabeça baixa. "Nada", respondeu ela, tentando sorrir. "Apenas estou um pouco cansada." Mas Francisco percebeu tudo, as marcas de lágrimas em suas bochechas, os lábios trêmulos. Ele se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Não se preocupe", disse ele suavemente. "Tudo vai ficar bem." "Como tudo pode ficar bem?", Renata sussurrou, incapaz de segurar mais suas lágrimas. "Perdi meu filho. Pedro agora vai viver com ele, com Carlos." O zelador balançou a cabeça, pegou a mão dela, deixando claro que não ia deixar Renata sozinha. "Pedro é seu filho e é seu sangue. Ele sente tudo e saberá que você está sempre ao seu lado." "Mas como?", Renata olhou para o zelador desesperadamente. "Como posso estar ao lado dele se ele não está vivendo comigo?" "Tudo vai ficar bem", repetiu Francisco, dando a ela um olhar compreensivo. Renata lutou para segurar as lágrimas enquanto entrava na escola, sua mão ainda trêmula e seus pensamentos consumidos por seu filho. Ela se considerava uma enfermeira e deveria ajudar os outros. Mas como poderia agora se ajudar a curar a dor emocional? A porta do escritório médico se abriu e Lisandra, uma professora jovem e magra com cabelos escuros sempre bem arrumados, entrou. Havia sempre um mistério em seus olhos azuis, algo incompreensível para os outros. "Renata Stanley", disse Lisandra, espiando para dentro do escritório médico. "Já ouvi sobre seu caso no tribunal." "Sim", respondeu Renata, tentando sorrir. "Está tudo decidido." "Sinto muito", disse Lisandra, aproximando-se dela. "Eu entendo como deve ser difícil para você agora." "Obrigada", murmurou Renata, sentindo o nó na garganta se apertar novamente. "Você sabe", continuou Lisandra com os olhos cheios de sincera simpatia, "o Pedro é um menino muito inteligente e bom. Acho que ele vai entender o que está acontecendo e estará do seu lado." Renata suspirou tristemente, era tão difícil para ela acreditar nas palavras de Lisandra, mas ela desesperadamente queria que o amor por seu filho superasse todos os obstáculos. "Obrigada, obrigada", Lisandra sussurrou Renata, sentindo um leve brilho de esperança em seu coração. "De nada, não fiz nada de especial", respondeu a professora com um sorriso encorajador. Renata viu Lisandra sair e começou a trabalhar. Involuntariamente lançou um olhar ao redor de seu pequeno, mas aconchegante escritório. Na mesa havia uma moldura com uma foto de Pedro, capturado em seu primeiro dia de escola. Seu filho estava sorrindo, com os olhos brilhando de felicidade. Renata colocou a mão sobre a foto, como se tentasse transmitir todo o seu amor. "Nunca vou te deixar, meu querido", pensou ela para Pedro. Naquele momento estava pronta para lutar por seu filho e por seu amor por ele. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Entre respondeu, sem olhar para cima. Brenda Stevenson, a diretora da escola, entrou com sua habitual expressão severa e um olhar desaprovador. Renata Stanley começou em um tom oficial. A irritação era evidente em sua voz. "Preciso falar com você." "Sim, Brenda", respondeu Renata ainda sem levantar a cabeça. "Um jovem apareceu aqui enquanto você estava fora. Ele se apresentou como Benjamin", continuou a diretora. "Um homem distinto com um terno e um carro SUV?"
perguntou sobre você e sua vida pessoal. Você sabe que a escola não é o lugar para assuntos pessoais, disse Beatriz. Você tem um horário de trabalho, há crianças para cuidar. Se estiver precisando de atenção, arranje um hobby ou leia um livro. Mas do jeito que você está agindo agora, a diretora fez uma pausa, olhando para Renata com desaprovação. É pouco profissional. Você sabe que tanto o pessoal quanto os pais vêm à escola e acredite, verá tudo. Haverá fofocas e as pessoas dirão que a enfermeira está tendo um caso com algum empresário. Renata ergueu a cabeça e olhou para a diretora com surpresa. Seus olhos não mostraram medo ou vergonha, apenas confusão. Brenda, não sei o que esse Benjamin lhe disse, mas o comportamento dele foi antiético. Estou aqui para ajudar as crianças quando necessário e não tenho tempo para romances. Bem, você sabe, Beatriz assentiu satisfeita. Eu disse a ele que nossa Renata não tem tempo para romances. Ele conseguiu seu número de telefone. Ele sabe persuadir, eu darei crédito a isso. Se você acabar com ele, lembre-se dos reparos no ginásio e na cafeteria. Talvez ele possa ajudar com dinheiro ou materiais de construção. Ah, se ao menos eu pudesse torcê-lo como um pretzel, pensou Renata. Sentindo-se desconfortável com a confissão da diretora, não era uma boa ideia dar seu número ao primeiro estranho. Quem exatamente seria esse visitante misterioso? Talvez fosse sócio de Carlos. Não parecia provável, seu ex-marido a mantinha afastada dos negócios. Enquanto isso, o chamado da sala de aula era a salvação de Renata. Era como se estivesse esperando o sinal para se levantar de sua mesa. Honestamente, mal podia esperar para ver Pedro, seu filho, seu único tesouro. Ela também temia que Pedro pudesse interpretá-la mal, sentir-se ferido ou até mesmo desapontado. A sala de aula estava agitada com a energia familiar das crianças. Os alunos, liberados de suas lições, estavam conversando, rindo e compartilhando suas impressões. Pedro estava sentado na frente, mergulhado em seu caderno, mas assim que viu a mãe, seus olhos brilharam de alegria. Renata se aproximou silenciosamente, tocou sua mão e sussurrou: Pedro, querido, eu vim te ver. Ele sorriu. Como você está, querido? Perguntou Renata, tentando conter as lágrimas. Estou bem, acabamos de fazer uma prova, respondeu Pedro, desviando o olhar. Renata sentiu seu coração se despedaçar. Seu filho estava deliberadamente não contando toda a verdade. Ele estava muito triste, e ela percebeu isso imediatamente. Pedro, tivemos uma audiência no tribunal com seu pai, começou Renata, tentando falar calmamente, mas seus olhos estavam turvos de lágrimas. Eu sei, sussurrou Pedro tristemente. Papai vai ficar com você agora. Sim, querido, mas é isso que o tribunal decidiu. Eu não posso mudar nada. Você vai morar com a gente? Ele perguntou esperançoso. Renata não sabia o que responder. Claro que queria dizer que estaria sempre com ele, mas sabia que seria uma mentira. Não, eu vou morar separada, disse ela, sentindo um nó na garganta. Mas eu vou vir te visitar, vamos conversar por telefone e você pode sempre contar comigo. Com que frequência você vai vir? Perguntou o filho, sua voz carregava uma esperança que Renata não queria despedaçar. O mais frequentemente possível. Tudo vai ficar bem, Pedro, eu te amo muito. E você vai sentir minha falta? Perguntou ele com uma fragilidade infantil em seus olhos que brilhavam com lágrimas. Eu vou sentir sua falta a cada segundo, afirmaram, e eles ficaram abraçados por um tempo. Então Renata saiu, sentindo um peso insuportável ao entrar em seu escritório. Ela pegou seu velho smartphone, que havia deixado em cima da mesa. A tela mostrava uma chamada não atendida de um número desconhecido. Quem poderia ser? Enquanto pensava nisso, a chamada voltou a tocar. Renata deslizou a tela para atender. Alô, Renata Stanley? Uma voz masculina agradável veio pelo receptor. Este é Benjamin. Espero que não esteja te interrompendo. O nome não lhe dizia nada. Sim, estou ouvindo. Provavelmente você não sabe quem sou, continuou o homem, mas estou muito agradecido a você. Você salvou meu irmão. Meu irmão, pensou Renata, permanecendo em silêncio, esperando uma explicação. O nome dele é Pedro, continuou Benjamin. Você vê, ele estava vestido como morador de rua como parte de um exercício de atuação para inscrição em uma escola de teatro, mas no calor, ele teve um ataque cardíaco. Ele sempre teve problemas cardíacos desde a infância, precisa de um marca-passo, mas se recusa a colocar um. De qualquer forma, você o salvou. Nesse momento, Renata lembrou de tudo, de fato, algumas horas atrás, perto da parada de ônibus. Sim, fui eu. Obrigada por me ligar. Como ele está? Perguntou Renata. Pedro está bem, já está em casa. Obrigado, você não tem ideia do que fez, disse a voz de Benjamin, cheia de gratidão genuína. Renata hesitou sem saber o que dizer.
Enquanto isso, o empresário continuou: gostaria muito de conhecê-la para agradecer pessoalmente, e se você não se importar, gostaria de saber mais sobre você. Acho que um encontro é inadequado agora, respondeu Renata, sentindo suas bochechas corarem. Ah, por favor, Renata. Benjamin pausou levemente e sua voz parecia mais insistente. Não quero apenas agradecer a você. Quero que você saiba que eu não sei como dizer. Renata o interrompeu. Sou enfermeira, meu trabalho é ajudar as pessoas, e eu não fiz nada de especial. Ah, você fez muito por mim, respondeu Benjamin. Está certo, podemos nos encontrar, mas apenas não hoje. Que tal amanhã? Benjamin perguntou, esperançoso. Sim, amanhã após o trabalho. Onde você gostaria de se encontrar? Estarei te esperando na entrada da escola, respondeu o empresário. A voz de Benjamin carregava otimismo, como se já soubesse que Renata concordaria. Certo, até lá, respondeu a enfermeira com a voz tremendo. Obrigada, Renata, disse Benjamin, e ela desligou. Renata sentou-se com os olhos fechados, tentando se lembrar do rosto da pessoa que ajudara na rua, o irmão de um empresário de sucesso que se vestira como morador de rua para um exercício de atuação. Bem, isso é algo, pensou ela. E por que Pedro não cuida de sua saúde? Um coração doente, e ele decidiu testar suas habilidades de atuação sob o calor. Não poderia ter escolhido um momento mais adequado? O restante do turno passou sem que ela notasse. Finalmente o dia de trabalho chegou ao fim, e Renata poderia ir para casa. Pedro foi buscado na escola por Carlos, que com um sorriso demonstrativo caminhava pelo corredor de braço dado com Simone. Felizmente, Renata teve força para se conter e não confrontá-los naquele momento. Ela saiu da escola, respirando fundo o ar fresco. Estava acostumada à agitação e ruído do pátio da escola, mas à noite, quando todos iam para casa, desejava paz e tranquilidade. Na entrada da escola, Francisco a cumprimentou. O zelador parecia preocupado e olhava ao redor. Renata, disse Francisco, segurando sua mão. Temos um problema. Um cachorrinho foi encontrado em uma boca de lobo. Sua patinha está quebrada. A pobre criatura. Renata congelou, sem saber o que dizer. Eu salvei, disse Francisco, mostrando-lhe o pequeno e fofinho pacote que estava confortavelmente aninhado em seus braços. Pobre coisinha, sussurrou Renata, pegando delicadamente o cachorrinho nos braços. Como você foi parar aqui? O cachorro choramingou pateticamente e esfregou-se em seu pescoço, como se estivesse buscando proteção. Aguente firme, pequeno. Eu cuidarei de você, disse Renata, acariciando sua cabecinha. O que devemos fazer primeiro? O zelador olhou para ela com ansiedade. Precisamos tratar da patinha e depois veremos. Onde vamos guardar esse pobrezinho? Questionou Francisco. Acho que podemos levá-lo para dentro, sugeriu Renata. Você gosta de animais, não é? Francisco hesitou. Eu já tenho um gato e um cachorro, talvez você pudesse levá-lo até encontrarmos um novo lar. Renata pensou por um momento e em seguida fez um gesto, apertando o cachorrinho mais perto de si. Tudo bem, então eu levarei. Ele definitivamente não deve ficar ao relento. Uma vez em casa, ela tratou cuidadosamente da patinha do cachorro, aplicou uma pomada especial e fez um curativo com um band-aid limpo. Pronto, amigo, agora você vai se sentir melhor. Isso mesmo, amigo, esse é seu nome agora. O cachorrinho lambeu sua mão em gratidão, e Renata sentiu o coração se encher de ternura por essa pequena criatura indefesa. Buddy repetiu, e o cachorro respondeu com um alegre latido. A noite inteira, ela cuidou de seu novo animal de estimação, alimentando-o com um delicioso caldo de carne e arroz que havia salvado para sua gata, Cidinha. Cidinha não estava contente com a nova companhia no começo, mas depois se resignou e até deixou Buddy lamber sua bochecha peluda. Ao se deitar, Renata sentiu uma inexplicável onda de ternura por aquele pequeno e fofinho pedaço de vida. Por um momento, parecia que Buddy se tornará parte de sua vida, trazendo calor e alegria para seu apartamento alugado. Ela adormeceu segurando o cachorro perto de si e sonhou com belos sonhos. Imaginou uma linda floresta verdejante coberta de flores coloridas. O cachorro corria alegremente por ela, e uma pequena Renata o perseguia, rindo feliz. Ao acordar pela manhã, sentiu sua alma transbordar de ternura enquanto acariciava Buddy, que já estava acordado e ansiosos por sua atenção. Bom dia, disse ela, e Buddy a lambeu alegremente. Ao entrar na cozinha, preparou um café da manhã simples com leite morno e pedaços de pão para o cachorro, enquanto desfrutava de um café e um sanduíche. Memórias de sua distante infância na fazenda de seu pai surgiram de sua mente. Renata era apenas uma garotinha naquela época, e sua vida estava intimamente conectada ao mundo dos animais.
Lembrou-se de ajudar seu pai a cuidar de um novilho, dando comida às galinhas e brincando com os gatinhos. Naqueles tempos, sentia-se feliz, cercada de amor e carinho. Mas então seus pais se separaram, e Renata e a mãe se mudaram para a cidade, onde deixaram seus amados animais para trás. Pensando em sua infância, Renata suspirou de tristeza. Todos esses anos vivendo na cidade, ela havia desejado a calma e a beleza da vida rural. Mas agora, tendo encontrado um pequeno cachorro, sentiu que seus sonhos de viver em harmonia com a natureza poderiam finalmente se realizar. Aguarde, Bunny, mas preciso ir trabalhar, disse Renata com um sorriso, começando a se arrumar. O pequeno cachorrinho a observava ansiosamente, genuinamente desejando que ela ficasse, mas ao fechar a porta, Renata ajustou a bolsa no ombro e apressou-se para a parada de ônibus. Seria mais rápido assim. Trabalhar como enfermeira escolar não era fácil. As crianças adoeciam com frequência, e Renata tinha que estar sempre pronta para todo tipo de problemas. No entanto, apesar de todas as dificuldades, ela amava seu trabalho. Ao sentar-se em seu assento habitual na janela do ônibus, Renata refletia sobre seu passado e seu encontro com Carlos, de quem se divorciara no tribunal no dia anterior. O ônibus balançou e Renata, perdida em seus pensamentos, quase deixou a bolsa cair. Ela se segurou, apertando-a levemente contra si, como se quisesse se acalmar. Do lado de fora, prédios e lojas sem fim passavam rapidamente, parecendo ser mais do que um pano de fundo para seu teatro pessoal de memórias. O dia doloroso e desgastante anterior se esmaecia, dando lugar a memórias brilhantes, mas distantes. Foi mesmo há 9 anos? Um sol brilhante, o cheiro de milho assado e uma multidão alegre no festival da cidade, organizado pelas autoridades locais para o aniversário da cidade. Renata não sabia, naquela época, que entre aquela multidão agitada aguardava um encontro fatal. Como tudo começou tão facilmente, pensou, suspirando tristemente, lembrando-se de como ficará envergonhada e corada enquanto ouvia Carlos cantar uma balada romântica acompanhado por sua guitarra. Ela estava parada perto de uma barraca que vendia brinquedos feitos à mão e seu olhar se prendia à beleza incomum dos olhos castanhos dele, que pareciam olhar diretamente em sua alma. Então, houve o divertido tandem no alegre carrossel. Pequena e engraçada, e ele um gigante, como se tivesse saído de um conto de fadas. Qual é o seu nome, linda? Perguntou Carlos quando o carrossel parou, e Renata estava prestes a sair sem responder. Renata sussurrou olhando para baixo. Renata, que nome bonito, respondeu Carlos, e a cada nova conversa que tinham, Renata via genuína alegria em seus olhos. Naquele dia, a noite passou entre risos e sorrisos, e juntos caminharam, brincaram e conversaram sobre tudo e sobre nada. Renata sentia-se como se estivesse em um conto de fadas, cativada pelas histórias de Carlos sobre seus sonhos de ensinar música para crianças, seu amor pelo seu trabalho e seu desejo de formar uma grande e unida família. Então veio o primeiro beijo sob as luzes brilhantes, marcando o início de sua futura felicidade. No entanto, Renata nunca esperou que o mundo pudesse ser tão imprevisível, que o amor pudesse desaparecer como a faísca de uma tocha apagada. Justo naquele momento, o ônibus parou na escola, como de costume. Renata, agradecendo ao motorista, dirigiu-se para a saída. O homem bondoso de cerca de 60 anos sorria em resposta e, distraidamente, acariciava seu bigode alegre, lembrando-se de sua juventude. Ao passar pelas portas da escola, Renata lembrou que tinha um encontro marcado com Benjamin, o irmão do homem que ela salvou de um ataque cardíaco no dia anterior. A diretora lançou um olhar irritado e assentiu com a cabeça, como se estivesse culpando-a em silêncio por todos os seus problemas, em uma posição tão importante. Infelizmente, Renata não tinha ideia de como seria seu turno naquele dia. Uma aluna da 4ª série, Georgia, chegou à escola com febre alta, e Renata teve que chamar uma ambulância. A mãe de Georgia estava no trabalho, e a garotinha ficou sozinha com sua doença. Renata fez tudo o que podia para ajudar a aluna e a mãe. Ela chamou o médico para a escola, confortou Georgia e ligou para sua mãe no trabalho. Não se preocupe, disse, tudo ficará bem, é provavelmente um vírus sazonal. Muito obrigada, Renata Stanley, sou muito grata a você, disse a mãe da menina. De nada, respondeu Renata, você cuide do que precisa, e eu cuidarei de sua filha. Renata passou cerca de 1 hora com Georgia até que o médico chegasse. Ela leu histórias, jogou jogos e a confortou da melhor forma que pôde. Não tenha medo, isso vai passar, disse a garotinha. Georgia choramingou, mas gradualmente sua choradeira foi diminuindo. Quando o médico finalmente chegou, a menina havia adormecido nos braços da enfermeira, e Renata sorriu ao vê-la tranquila. Ela amava as crianças e ficava feliz em saber que elas se sentiam seguras com ela.
O restante do turno passou em um turbilhão. Renata verificou os armários de medicamentos antes de deixar o escritório e arrumou tudo. Ela foi uma das últimas a sair da escola e assim que ouviu a porta se fechando atrás dela, percebeu que Carlos estava lá. Ele era alto, com cabelos escuros e olhos castanhos gentis. Ele estava a poucos passos de distância, encostado na porta de um SUV preto, segurando uma expressão de desapontamento. Renata ficou em choque ao vê-lo. Renata, ele chamou com um tom preocupado. Olá, Benjamin, respondeu Renata, sem saber o que fazer com suas mãos. O empresário estava radiante. Você está maravilhosa, disse Benjamin, sorrindo abertamente. Renata ficou corada, não estava acostumada a receber tanta atenção e isso a deixava desconfortável. Obrigada, disse ela timidamente. Estou muito feliz que você aceitou se encontrar comigo, continuou Benjamin. Eu gostaria de te convidar para jantar. Jantar? Renata surpreendeu-se. Mas acabamos de nos encontrar. Acho que vamos encontrar algo para conversar, não acha? Disse Benjamin, olhando para ela com um sorriso caloroso. Renata hesitou, por um lado, não queria recusar a oferta de um homem tão atraente. Mas por outro, não tinha certeza se estava pronta para um encontro tão cedo. Eu não sei, começou a dizer. Não tenha medo, vai ser legal. Vamos apenas passar a noite juntos, só isso, insistiu Benjamin, percebendo sua hesitação. Tudo bem, mas em um ambiente informal, por favor, cedeu Renata, tentando estabelecer uma linha de conforto. Claro, que tal um café? Conheço um lugar encantador no centro da cidade, sugeriu Benjamin, animado. Ok, mas por favor, nada muito caro, ela respondeu, sentindo-se um pouco mais relaxada. Do que você está falando? Para você eu viraria um mundo de cabeça para baixo, respondeu Benjamin com um riso, e Renata não pôde deixar de rir também, sentindo-se mais à vontade. Certo, você me convenceu, respondeu ela com um sorriso, e então, entrou no carro dele. Renata ficou impressionada com a aparência luxuosa do veículo e não conseguia tirar os olhos dos bancos de couro e do painel brilhante. Naquele momento, sentiu-se um pouco desconfortável, pensando na diferença entre sua vida simples e o luxo de Benjamin. E onde está Pedro? Renata perguntou, tentando distrair-se. Ele está em casa, respondeu Benjamin. Ele ainda não se recuperou completamente, está dormindo. Tem problemas cardíacos desde a infância. Estou sempre tentando convencê-lo a fazer a cirurgia para colocar um marca-passo, mas ele ainda não está pronto para isso. Renata assentiu com compreensão. Eles atravessaram a cidade, com Benjamin agindo como um profissional, mostrando a Renata todos os pontos turísticos. Ela ficou admirada com a beleza do lugar, que percebeu que nunca tinha notado antes. É tão lindo, exclamou. Estou feliz que você esteja gostando, respondeu Benjamin com um sorriso. Com ele sentia-se livre e relaxada, esquecendo suas preocupações e apenas desfrutando das belezas ao seu redor. Após um extenso passeio, chegaram ao café. Era pequeno, mas aconchegante e muito charmoso. Renata ficou encantada com o interior e a deliciosa comida. Benjamin, obrigada por esta noite maravilhosa, disse Renata, mudando para um tom mais informal ao se levantar da mesa. Me diverti muito. Eu também fiquei feliz por passarmos esse tempo juntos, respondeu ele, gentilmente segurando a mão dela. Desculpe, mas acho que já estou me alongando um pouco, disse Renata, sentindo-se um pouco envergonhada. Claro, entendo, sorriu Benjamin. No entanto, ele a encarou com um olhar afetuoso, como se não quisesse deixá-la ir. Desculpe, não posso fazer isso, murmurou Renata, sua voz baixa, sem olhar diretamente para ele. Entendo, respondeu Benjamin, mas eu gostaria de vê-la novamente. Renata hesitou, pensando no que fazer. Ela estava desenvolvendo sentimentos por ele, mas também estava determinada a não cometer os mesmos erros do passado. Tudo bem, me dê alguns dias para pensar, disse ela, mirando nos olhos dele. Eu espero, disse Benjamin, com uma voz suave, enquanto se despedia dela. Renata entrou em seu apartamento, onde imediatamente alimentou Druzik, que a receberá com alegria. Depois, subiu para o seu quarto, abriu seu diário e começou a registrar tudo o que havia acontecido naquele dia. Ela mantinha aquele diário desde a 5ª série e já havia preenchido várias dezenas de cadernos. Querido diário, escreveu ela, hoje posso ter conhecido o homem dos meus sonhos, mas estou com medo de deixá-lo entrar em minha vida, com medo de sofrer novamente. Mas ainda assim quero ser feliz. O que devo fazer? Quem poderia me dar o conselho certo? É claro que as páginas de papel não responderam a seu chamado, e Renata fechou o diário, guardou-o na gaveta e foi se deitar. No entanto, não conseguia parar de pensar em Benjamin, ponderando os prós e contras de dar uma nova chance ao amor. Nos dias seguintes continuaram se encontrando com frequência.
caminhavam pelo parque, iam ao cinema e tomavam café em cafeterias. Renata gostava da companhia de Benjamin. Ele era tão atencioso e gentil que a fazia sentir-se livre e relaxada. Ao mesmo tempo, não se esquecia de Pedro. Ela o via diariamente na escola, durante os intervalos e após as aulas. Renata também contou honestamente a Benjamin sobre seu passado e pediu ajuda para reverter o caso em tribunal. O empresário ouviu com atenção, após ter ouvido sobre os deslizes de Carlos no mundo dos negócios. Renata só tinha visto Pedro uma vez, e foi de forma rápida, através das janelas escuras do carro. Segundo Benjamin, seu irmão se preparava para a cirurgia do marca-passo e estava muito ansioso. Renata se sentia nas nuvens. Parecia que finalmente havia encontrado um homem forte, carinhoso, amoroso, capaz de entendê-la e protegê-la de todos os problemas. Um dia, ao passar por um grande centro empresarial, Renata viu um carro familiar. Ela parou e, olhando através do vidro escurecido, reconheceu o rosto de Benjamin, que agora estava com uma expressão de descontentamento ao olhar para ela, como se não a visse. Não conseguia entender por que o empresário estava evitando-a, não acenando ou sorrindo para ela. Ele sempre fora tão gentil e atencioso, e agora ela se sentia incômoda, a ponto de se perguntar se tinha se equivocado em relação a ele. Atormentada, juntou sua coragem e decidiu que precisava falar com Benjamin. Por favor, me diga onde está Pedro? Perguntou Renata, angustiada. O que quer dizer com isso? Vi você hoje. Estava dentro do carro com os vidros escuros, mas eu o reconheci. Disse ela, sua voz carregava atenção. Renata, você entendeu tudo errado, Benjamin disse com preocupação. Sinto muito, deveria ter te contado antes. Na verdade, sou irmão gêmeo de Peter. Nós nos parecemos muito, e muitas pessoas nos confundem. Eu sou Benjamin e Peter é meu irmão. Você morreu na verdade? Renata perguntou quase sem respirar. Exatamente. Eu só queria me aproximar de você, mas não consegui fazê-lo. Assim, naquele dia, você estava com Benjamin e nos dias seguintes era eu, explicou Peter, com uma sombra de tristeza na voz. Meu irmão é mais confiante que eu, e por isso eu fiz lições de atuação, tentando ganhar coragem. Então, durante todo esse tempo estive com você e não Benjamin. Renata, eu realmente amo você. Renata sentiu um turbilhão de emoções. Mas eu pensei que estava saindo com seu irmão, protestou. É verdade, e eu realmente amo você e quero ficar com você, insistiu Peter. E agora como posso confiar em você? Perguntou ela, seu olhar desafiador. Você mentiu para mim. Eu sei, mas estou preparado para corrigir as coisas e prometo que serei sempre honesto com você, disse Peter, apertando sua mão. Renata estava confusa, sem saber o que fazer a seguir. No fundo, ela amava esse homem, mas não conseguia perdoar a traição. Sei que é uma escolha difícil, disse Peter, esperançoso. E eu estou esperando pela sua decisão. Tudo bem, vou pensar a respeito, respondeu Renata, olhando para Peter, tentando entender seus sentimentos. Eu amo você, disse ele, lhe dando um beijo suave na bochecha. Estarei aguardando sua ligação. 2 semanas se passaram, e Renata decidiu acreditar em Peter e se encontrou com Benjamin, que se desculpou pelo engano que seu irmão havia feito. Após um longo período de dúvidas e incertezas, finalmente, Peter concordou em fazer a cirurgia. A decisão não foi fácil, mas Renata conseguiu convencê-lo de que era sua única chance de uma vida longa e feliz. Eu te amo, sussurrou Peter, segurando a mão dela. Mas estou realmente com medo de que essa cirurgia possa ser fatal para mim. Não tenha medo. Tudo ficará bem. Você é forte, vai se recuperar e eu estarei ao seu lado a cada minuto, disse Renata, pressionando suas bochechas contra as dele. Em 1 mês, a cirurgia ocorreu, e tudo correu bem. Peter estava fraco, mas se sentindo um pouco melhor. Renata, quero que você seja minha esposa. Não consigo viver sem você, você é minha vida, e só há significado nisso, disse Peter. As lágrimas de felicidade encheram os olhos de Renata. Eu adoraria. Ela respondeu radiante, enquanto ele a olhava com amor. Eles se casaram em uma manhã quente e ensolarada. O evento foi modesto, mas cheio de emoção. A cerimônia estava repleta de aromas de flores frescas, a doce música de um violino e o canto dos pássaros. Parecia que a própria natureza celebrava o recém-casado. O sol brilhava tão forte quanto a felicidade nos olhos de Renata e Peter. Após a cerimônia e uma sessão de fotos com um arco florido, os convidados se reuniram em mesas decoradas com toalhas brancas e elegantes vasos de rosas brancas. O ar estava cheio de risadas, conversas animadas, o tilintar de taças e os brindes emocionantes em honra aos noivos. Entre os amigos próximos e pessoas queridas, Renata e Peter prometeram amor e fidelidade eternos, unindo suas vidas em uma só.
Um presente especial para os recém-casados foi o retorno de Pedro à família. Benjamin conseguiu que o caso fosse analisado novamente no tribunal. O juiz ouviu os desejos da criança e decidiu a favor da mãe. "Eu senti tanta saudade de você!", exclamou Pedro, jogando-se nos braços de Renata. Ela o envolveu em um abraço apertado. "Eu também senti sua falta, meu querido", disse Renata, sorrindo com alegria ao ver o rosto sorridente de Pedro. "Agora você estará sempre conosco", disse ela. "Sim, mamãe, esperei por isso por tanto tempo", respondeu Pedro. Peter olhou para eles com um sorriso terno, sentindo calor e alegria em seu coração. Ele estaria disposto a dar qualquer coisa para ver sua família feliz. Carlos, ao se inteirar do retorno do filho para a mãe, ficou furioso. Ele tentou argumentar, mas logo descobriu que Simone, sua amante, o estava enganando o tempo todo, grávida de outro pretendente influente. "Você me enganou", ele rugiu, sentindo-se traído e ofendido. Durante todo esse tempo acreditou nos sentimentos de Simone, enquanto ela o manipulava. "Saia", Carlos disse em um tom frio, sem se virar. "Nunca te perdoarei." Simone baixou a cabeça e saiu silenciosamente de sua casa, em busca de uma nova vida, livre de apelos e disputas com as ex-esposas de seus amantes. Ao final da noite, exaustos das festividades do casamento, Renata e Peter deitaram-se na cama, observando a luz suave da lua iluminar a paisagem tranquila de sua propriedade através da janela. O quarto estava cheio de silêncio, interrompido apenas pela respiração suave dos amantes. Renata e Peter, aconchegando-se um no outro, desfrutavam o calor de seu amor. Porém, no andar de baixo, Donald e o cachorrinho brincavam alegremente.